amados. Paz e justiça do reino, amém? Eu, na verdade, como falo, eu não gosto de estar programado as lives, né? E eu quero deixar essa mensagem registrada. Na verdade, quando eu fizer a live, é mais para deixar registrado a palavra que o Senhor entregar ao meu coração, para que assim a gente possa receber uma boa direção do Senhor, amém? Então, nós no domingo tivemos uma excelente direção. Quarta-feira, amanhã, nós daremos continuidade a esse seminário, falando sobre a cura da terra. Não tem como falar sobre a cura da terra se a gente não falar sobre a nossa libertação. Não tem como falar de cura da terra se a gente não falar da nossa cura, da nossa transformação, do nosso amadurecimento no Senhor, na fé, no comprometimento, em todas essas coisas. Você que nesse momento está almoçando, está em casa, ou está no intervalo do trabalho, aproveita para que essa palavra encontre você. Entenda algo verdadeiramente. Nós nunca iremos conseguir viver o novo de Deus se nós não decidirmos romper com as estruturas velhas. E de fato, essa expressão, não que ela seja velha, é porque na verdade o Senhor continua falando a nós que nós precisamos romper com as estruturas velhas. E se nós queremos algo novo da parte do Senhor, nós precisamos romper com essas estruturas. Deus, Ele é um Deus de planos. Então Deus, Ele está constantemente em movimento. Nosso Deus é um Deus dinâmico. Ele não para, em todas as gerações, em todo tempo novo, Ele está estabelecendo coisas novas, né? Então Deus é Deus de planos, Deus é Deus de propósito. Deus, Ele se move pelo propósito dEle. Deus, Ele jamais irá se mover pela necessidade da igreja. Deus jamais vai se mover pela necessidade de uma pessoa, de um ministro, de um casal, não. Deus, Ele vai sempre se mover pelo propósito dEle. Por isso que é importante a gente colocar a nossa vida em compreender o propósito eterno de Deus. É importante a gente colocar a nossa casa, a nossa família, para compreender o propósito eterno dEle. Então, Deus, Ele só se move, Deus, Ele age, Deus, Ele fala, Deus estabelece conforme o propósito dEle. Não tem a ver conosco, não tem a ver com as nossas necessidades, não tem a ver com a nossa dor, com o nosso sofrimento, não. Deus, Ele vai agir conforme a vontade dEle. Quando você e a sua família compreender o propósito eterno de Deus, então você vai ver os milagres, você vai ver a ação de Deus, você vai ver no favor de Deus, você vai ver as coisas acontecerem, não porque Deus simplesmente viu você, é porque na verdade você viu o propósito de Deus, porque você viu, você compreendeu o que Deus quer fazer, amém? Então, se Deus é um Deus de plano e propósito, é um Deus que faz coisas novas. Quando a terra estava vazia e sem forma, Ele chamou a luz, Ele disse o que? Haja luz. O que isso significa? Ele diz, haja novidade. Então, Deus trouxe sobre o meio, aquele caos, sobre aquela escuridão, sobre aquele vazio, Deus trouxe a novidade dEle. Então, a novidade de Deus para a terra foi colocar a terra em ordem. Porque se a terra estava em desordem, se a terra estava em caos, estava vazio, então a novidade de Deus foi trazer em ordem. Então, a novidade de Deus para a sua vida é trazer a sua casa em ordem, a sua saúde em ordem, as suas finanças em ordem, a sua família em ordem. Então, a novidade de Deus é isso, porque não adianta a gente caminhar dizendo que está com Deus, não adianta a gente avançar, mas estamos em desordens em algumas áreas da nossa vida. De fato, Deus não está nisso. Deus, lembra-se bem disso,
Deus, ele não age na desordem. Deus, ele não se aliancia com a desordem. Deus, ele não tem aliança com quem entra em desordem. Por isso que é importante, o quê? Conhecermos, buscar compreender o propósito eterno de Deus. Compreendendo, então Deus vai se mover, porque estamos buscando, estamos mergulhando no propósito dele. Então, a nossa vida começa a entrar em ordem. A palavra vai vir para nos enquadrar, a palavra vai vir para nos limpar, para nos direcionar, e então a nossa vida vai entrar em ordem, nossa família, todas as áreas vão entrar em ordem, amém? Então, eu vou colocar aqui para você 5 pontos ao qual você pode construir esses próximos 6 meses que ainda restam, né, para que você possa lograr êxito em cima do teu inimigo, em cima da desordem, em cima do que o inimigo tem preparado, porque a gente sabe que os 6 meses já praticamente já se passaram, né? Veio esse levante aí do inimigo, mas enfim, né, se nós compreendermos o que Deus quer fazer na nossa vida, através da nossa vida, com toda certeza há muita coisa de bom que pode acontecer, de novidades, amém? Então, lá em Efésios 4, versículo 22, diz o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Olha só, no sentido que, quanto ao trato passado, então quanto à vida passada, quanto à maneira da gente agir lá atrás, como nós pensávamos lá atrás, o que nós fazíamos lá atrás. Então essas coisas, né, o apóstolo Paulo diz o seguinte: vos despojeis. Se nós queremos alguma coisa da parte de Deus, Deus diz nesse dia, nós precisamos nos despojar. Não adianta, né? Deus, ninguém pode querer viver o novo sem ter que abrir mão das coisas velhas. Compreende isso? Nada de novo vai acontecer na tua família. A tua família pode estar bem por um tempo, mas se tiver um pedacinho de fermento de coisas velhas, adiante o diabo vai se levantar e vai tentar destruir a tua família. Adiante o inimigo vai se levantar e vai tentar sequestrar a tua casa, a tua alegria, a tua paz. Então, o que aqui em Efésios capítulo 4 diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe. Então, o que ele está dizendo aqui? Não tem como. O velho homem se corrompe. Se você caminhar no velho homem, uma hora ou outra vai se corromper. Então, o que você precisa fazer nesse novo tempo? Eliminar o velho homem da tua vida, a velha natureza, o velho pensamento, o velho agir da sua vida. Você precisa eliminar. Não virá uma vida nova, compreenda bem. Não virá, não adianta você querer negociar, não adianta você chorar diante de Deus, não adianta você fazer nada. Se você não se despojar do velho homem, você não vai viver uma vida nova, ok? E que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Isso é muito sério, porque aí você pode estar caminhando e de repente vem uma seta de engano, pensamento de engano, e você se corrompe. E vos renoveis no espírito. Olha só, amados, não é se renovar com um sapato novo, com uma roupa nova, com uma casa nova, entendeu? A renovação para você ser uma nova pessoa, para você ser um novo homem, vem pela renovação do espírito. Por isso que nós de fato devemos ter a certeza que o nosso espírito foi vivificado. Se você não tem a certeza que o teu espírito foi vivificado, você estará caminhando, né, em ciclos, em rotas que não irão te levar a lugar nenhum. Então o que você precisa? Entender, saber,
se o teu espírito foi vivificado. Como é que você sabe se o teu espírito foi vivificado? Você começa a ter atração pelas coisas de Deus, você começa a ter amor pelas coisas de Deus, você começa a ter paixão pelas coisas de Deus, você começa, todos os sentimentos que estão dentro de você, começa a ter prazer nas coisas de Deus, começa a ter prazer na palavra, começa a ter prazer no evangelismo, começa a ter prazer em se reunir, começa a ter prazer em orar, em jejuar, em visitar alguém. Você entende? Então, como é que nós sabemos se o nosso espírito está vivificado? Quando todos os teus sentimentos, tuas emoções, elas têm desejo pelas coisas de Deus. Ok? Então, e vos revistais do novo homem, criado segundo a justiça e retidão procedentes da verdade. Ainda no 23, voltemos ao 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ok? Então, nós devemos, essa renovação, amados, não é a gente trocar disso e daquilo. Tem muitas pessoas, quando elas saem de uma congregação, e eu quero muito que depois você assista até o final isso. Olha só, muitas pessoas que elas saem de um local de reunião e vão para outro, achando que algo de novo vai acontecer na vida dela, porque alguém, um ministro, um líder, uma pessoa, enfim, né, atrapalhou a fé dela. Na verdade, nada muda, amados. A igreja somos nós, você entende? O relacionamento que Deus tem é com o indivíduo. Se o indivíduo não tiver comunhão com Deus, aonde ele tiver, ele será um trapo velho, ele será uma pedra de tropeço, ele será um problema. Então, aonde essa pessoa tiver, se ela não se revestiu do novo, se ela não renovou o espírito dela, ela vai ser uma pedra de tropeço. Então entenda, como é que você pode saber se você tem o espírito vivificado? Como eu disse, você tem amor pelas coisas de Deus, você tem amor por tudo que Deus ama. Por exemplo, Deus ama o perdido? Ama. Se tu não ama o perdido, se você não sente vontade de evangelizar, se você não sente vontade de estar com as pessoas, de visitar, de ter comunhão, então você precisa analisar isso dentro de você. Se você não sente vontade de ouvir a palavra de Deus, você precisa analisar. Se você não sente vontade de ler a Bíblia, então como é que você pode saber se você está revestido no Espírito? É quando você, dentro de você, as suas emoções, os seus sentidos, todos os teus sentidos têm necessidade pelas coisas de Deus. Então, quando você tem a necessidade de orar, de louvar, de jejuar, de estar em reunião, de estar em comunhão, isso mostra que você foi revestido no Espírito. Isso é uma das características. Essa é uma das características de quem nasceu de novo, ok? Então, todos nós já podemos saber isso, ok? Aí no versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Então, o novo homem, ele não é criado por uma placa, o novo homem não é criado por uma religião, o novo homem não é criado pelo próprio homem. Você já viu que tem muitas pessoas, amados, que elas começam a reunir e elas começam a se vestir daquilo que não é de Deus, né? Porque quando a gente se veste daquilo que é de Deus, é porque o próprio Deus criou, porque o próprio Deus formou. E eu vou dizer, muitas pessoas, elas se vestem, vamos dizer, de uma falsa fé, de uma falsa esperança, de um falso amor, não é? Mas é falso porque não foi Deus que produziu. É por isso que é uma pessoa sempre instável. Agora o novo homem, ele é produzido por Deus, ele é criado, formado por Deus, não é? Então, quando Deus forma alguém, o que ele faz? Ele vai colocar a mão, e ele vai colocar a mão, né,
Muitos de nós, por exemplo, quando me converti, Deus colocou a mão. Muita coisa ele teve que arrancar. Muitas situações ele teve que arrancar. Então não existe, amado, não existe, né, como a gente nascer de novo segundo o nosso querer. Se revestir do novo homem segundo os nossos conceitos, segundo a nossa visão. Não tem, não é nós. Entendeu? Quando é nós, quando é minha visão, quando é o meu querer, é religião isso. Você entende? Por isso, quando Deus dá um comando, independente se o ministro quer ou não, se o ministro vai sofrer ou não, se o ministro vai passar fome ou não, se o ministro vai morrer ou não, entendeu? Ele precisa fazer, entendeu? Aí mostra que não é sistema, entendeu? Que o propósito de Deus, o reino de Deus, está acima da vida dele, ok? Então esse primeiro ponto, ninguém pode querer viver o novo sem ter que abrir mão das velhas estruturas. Efésios 4, 22 e 29, você depois lê e continua. 2. Ninguém pode planejar ter uma nova vida, fazer novos planos, se não renovar ou remover, amados, a mente das frustrações do passado e das lembranças cativas, né? Então, nós sabemos que Romanos, quando fala da renovação da mente, né? Então, como é que você pode planejar algo? Como é que você pode escrever um plano se na tua mente está, entendeu, ligado às coisas velhas, né? Então, segundo passo para que você possa ganhar ainda este ano, sem perder nada, você precisa renovar a sua mente. Então, não, mas no passado, não, mas lá no passado, esquece o passado. Esquece as coisas ruins. Se você abriu uma empresa, não deu certo, não é porque você abriu uma empresa e não deu certo que a próxima empresa vai dar errado. Você entende? Você tentou, não conseguiu. Esquece. A mente de Deus, ela é uma mente renovada ou nova, aliás, uma mente nova. Constantemente os planos de Deus estão sendo revelados. Então isso é novidade. Se nós temos a mente de Cristo, então a nossa mente ela não pode se prender. Ela não pode se prender às coisas do passado. Não, porque eu não me entendi com tal pessoa. Esquece. É porque aconteceu isso ontem. Esquece o ontem. Sorri, levante a cabeça, vá produzir para Deus, vai fazer o que Deus quer da sua vida, vá somar, entendeu? Vai ajuntar e não espalhar. Tem pessoas que se frustram, começam a espalhar. Tem pessoas que não dão certo em algo, começam a espalhar e não quer que os outros ajuntem, não quer que os outros somam. Nós precisamos, amados, enquanto tiver uma mente com estruturas velhas, nós nunca vamos nos alegrar com a conquista das pessoas. Nós nunca vamos nos alegrar com a vida das pessoas. Nós nunca vamos nos alegrar, entendeu, com a novidade que Deus está fazendo na vida das pessoas. Porque na nossa vida não acontece, a gente acha que tem um direito de atrapalhar a vida de outras pessoas. Não. Se não está acontecendo na tua vida, né, depois você vai ver essa ministração, ver onde está falhando, o que está acontecendo, o que precisa acontecer na sua mente, o que precisa acontecer na sua vida, o que precisa acontecer. Porque na hora que você entender o que deve acontecer na sua vida, então Deus vai entrar com a provisão. Deus vai entrar com a novidade de vida, porque Ele é novidade de vida. Cristo é novidade de vida. A terra estava sem forma e vazia. O que Deus chamou? Chamou Cristo, a luz. Ele disse, haja luz. Então a novidade de vida veio. E a novidade de vida trouxe o quê? A criação de todas as coisas. O que precisa acontecer na sua vida são as coisas novas acontecerem. Muitas pessoas que veem que não está acontecendo nada de novo, começam a entrar em rotas de amargura. Muitas pessoas começam a ficar tristes. Muitas pessoas começam a perder a fé. Muitas pessoas começam a desistir. Por quê? Porque nada de novo acontece. Mas é porque nada de novo não acontece, amados? Porque Cristo não está se manifestando na tua vida. Você não está permitindo que Cristo se manifeste na tua vida. Você já viu uma pessoa que passa muito tempo com óculos escuros e quando ela vai para o sol brilha?
e os olhos começam a ter uma reação, às vezes nós somos assim. Às vezes a nossa mente está andando na escuridão. Às vezes nós somos preocupados com a crise financeira, preocupados com a falta de dinheiro, preocupados com os boletos, preocupados com um monte de coisa. E aí vem a luz, o que acontece? A gente começa a ficar com a visão um pouco que embaraçado. Não é pela luz que vem, mas é porque nós estávamos acostumados com a escuridão. Nós estávamos acostumados com as coisas, entendeu? Erradas. Você entende? Então toda vez que vier luz, toda vez que vier Cristo, amados, então parece que a nossa vida, ela começa a perder, entendeu? A direção. Não, ela perde a direção da sua mão, mas não perde a direção da mão de Deus, porque está vindo para a mão dele, está vindo para ele, você entende? Então, amados, nós precisamos, segundo, renovar a nossa mente, ok? 3, ninguém pode desejar comer uma nova colheita, se esta está presa em colheitas velhas. Olha, isso é muito interessante, entendeu? Ninguém pode desejar comer uma nova colheita, se esta semente está presa em colheitas velhas. É interessante, olha só. Vamos supor, eu semeio, eu lanço uma semente, né? E aí eu colho essa semente, eu como dessa semente, de alguma maneira, de alguma forma, Deus vai me fazer comer aquela semente, vai me fazer, aliás, colher aquela semente, você entende? Por quê? Porque eu plantei. É princípio, é a lei da semeadura, plantou, colheu. Como eu vou colher? Às vezes eu não colho, mas eu colho, entendeu? Com a bondade de alguém, com a oração de alguém, com um presente de alguém, com uma oferta de alguém. Você está entendendo? Deus, ele não fica devendo nada a ninguém. Aquela semente que eu plantei, eu colho. Agora, como eu vou colher? Isso é Deus, né? Agora adiante passa, aí eu quero comer novidade de vida, só que eu fico preso naquela semente. Sabe que isso não funciona. Levítico 26:10 diz o seguinte: é necessário plantar constantemente com novidade de espírito, para que possamos comer de uma nova colheita. Isso é interessante, amados, porque às vezes nós queremos comer de uma nova colheita, mas aí o que acontece? Só que nós queremos comer de uma semente já antiga. Nós queremos exigir de Deus, né? Como é que Deus nos manifestou aquela semente de colheita para nós, né? Então, se você quer colher coisas novas, eu constantemente preciso estar semeando, né? Então toda semana eu preciso saber como eu vou semear, porque eu preciso semear. Para mim colher, eu preciso semear. Da agora a pouco eu estava na nossa página, e aí eu fiz uma publicação, tinha que pagar lá, usar o cartão. Nem cartão eu tenho, olha só, né? Aí eu vi um cartãozinho da PagSeguro que eu recebi, que eu tenho, né, da PagSeguro. Aí eu coloquei lá o número do cartão. E aí eu tentei, né? Eu vou tentar. Tinha no site lá da PagSeguro, R$20. Eu vou tentar. E aí, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu vou semear na mídia do ministério. Isso é interessante. E aí o que eu fiz? Né? Paguei 3 dias para que o site, a página do ministério, fique visível, né, para um maior grupo de pessoas. Porque a gente sabe que o Facebook, a gente sabe que a mídia está na mão dos comunistas. Então tudo que é de bom, eles vão travar. Eles não vão permitir que as pessoas vejam e assistam, né? E para mim, o Face, para mim, as mídias, a internet, é uma ferramenta de trabalho. Porque por aí eu prego a palavra, por aí eu ministro, como eu estou fazendo agora. Você entende? Esse vídeo, exatamente nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, isso tem um custo. Tem um custo de internet, tem um custo de um celular, né? Tem um custo de tudo. Então, semear sempre é bom. Então eu semeei, e para mim é uma alegria. Eu falei assim, olha que legal, deu certo, né? Porque eu fui, né, imaginando que não ia dar certo, e deu, né? Deu certo, maravilha. E essa semana, né, semeamos também para abençoar a pessoa. Semeadura. Quando alguém perguntar bem assim, por que, né, o profeta é tão abençoado? Por que ele vive dando testemunho? Amados, porque eu vivo semeando. Porque eu vivo semeando. Essa é uma regra
para que Deus continue abençoando a minha vida. Amém? Vamos lá para o 4. Ninguém pode vencer crises e desafios ouvindo várias vozes, mesclando cultura, pensamentos. 1 Coríntios 5, 7. É preciso limpar do velho fermento para que sejamos uma massa nova. Olha só, né? Alguns de nós, Deus já levou para a casa do oleiro. Nós já passamos pela mão de Deus. Deus trabalhou na nossa vida. Deus nos limpou. Deus nos purificou. Mas aí, com o passar do tempo, as guerras, as lutas, o cansaço, tantas coisas que vêm, aí você permitiu que a tua vida, que o teu espírito, que a tua alma se contaminasse novamente com as coisas velhas. Então, a massa que era nova, que Deus trabalhou na sua vida, Deus te curou de traumas, Deus te libertou de situações de pecado, mas aí você se permitiu de novo. Na hora que você se permite, você sabia que você se torna uma massa velha? Então, o que se torna útil para Deus? A massa velha. E se aliás, a massa nova. E no momento em que a massa nova mesclar com as coisas velhas, ela deixa de ser massa nova para Deus. Então Deus tem que fazer novamente um processo na nossa vida. Por isso não se permita que a sua alma, que o seu espírito, né, se mescle com outra cultura, que você, entendeu, ouça várias vozes, você vai se perder. E quando você se perder, não acha que você vai voltar para o mesmo nível, não. Deus teve um trabalho, amados, para te purificar. Teve um trabalho, entendeu, para te formar num vaso de honra. Aí o diabo vai lá e coloca qualquer coisa nesse vaso. Não deixe isso. Você é um vaso de honra. Amém? Então, se preserve nesta posição de vaso de honra. Mas a partir do momento que você se deixar ser mesclado por outras culturas, por outras vozes, então você vai se tornar uma massa levedada, uma massa com fermento. E Deus não trabalha com massa misturada, com massa velha. Ok? Então sejamos essa massa nova que 1 Coríntios 5, 7 diz. 5. Ninguém entra em tempos novos com roupagens velhas. Isso aí a gente sabe bem, né? Ninguém entra em tempos novos, né, com roupagens velhas, né? Atitudes, falas, né? Então nós precisamos mudar tudo. Se muda aqui, muda a maneira de ver, muda a maneira de ouvir, e muda a maneira de falar, e muda a maneira de fazer. Entendeu? Então, ó, se muda na mente, muda no olhar, muda no falar, muda no ouvir e muda no agir. Amém? Então, guarde isso no seu coração. Se mudar a mente, muda no olhar, no ouvir, no falar e no agir. É isso que Lucas 5,36 diz. Ninguém costura uma roupa nova. Então nós recebemos já uma roupa nova. Você já recebeu uma roupa nova. O seu casamento já recebeu uma roupa nova. A sua família já recebeu uma roupa nova. Então não pegue essa roupa nova, não pegue o que Deus já lhe deu e vai querer costurar com coisas velhas, porque vai passar vergonha, entendeu? Eu sei bem que é isso, entendeu? Você tem uma camisa que você gosta e está velha, está surrada ali, na verdade, já está usada, na verdade, você vai fazer uma costura, não permanece. O que é velho não permanece, entendeu, gente? Olha, tudo que é velho não consegue manter a união, a aliança. Tudo que é velho, porque é velho, rompe, entendeu? E se quebra. Por isso que nós precisamos andar em novidade de vida, porque quando a gente deixa a novidade de vida, a gente quebra a aliança, a gente perde a fé, a gente perde o amor pelas coisas de Deus, não é? Então, Lucas 5,36, ninguém costura roupa nova em pedaço de pano velho, tá certo? Viver o novo de Deus é uma decisão. Em qualquer justificativa nossa para isso, já mostra que há remendo na nossa vida, tá? Guarda essa frase. Viver o novo de Deus é uma decisão. E qualquer justificativa para isso
já mostra que há remendo, argumento que é o fermento da religião. Amém? Então, guarde essa palavra, essa breve palavra. Se você pegou pela metade, depois assista de novo isso. Finalizando, viver o tempo de Deus é uma decisão. E qualquer justificativa para isso já mostra que há remendo, argumentos, que é o fermento da religião. Isaías 43, 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19 diz: esqueçam do que já foi feito, né? Não vivam o passado. Veja que eu faço coisa nova. Tá certo? Veja. Então Deus nos dá oportunidade. O problema é que quando Deus abre a porta, o problema é que quando Deus nos dá a oportunidade, nos dá a terra de conquista, nós entramos na terra de conquista, sabe o que acontece? Como o povo lá no Egito. Mente, estrutura velha, olhar velho, ouvido velho, boca velha e ações velhas. Como é que a gente vai permanecer avançando ou no lugar de conquista se nós, amados, quando estamos na posição, no lugar onde Deus quer, vivendo o que Deus quer, a gente, entendeu? Permite que as coisas velhas venham. Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que já foi feito. Não vivam do passado. Vejam que eu faço coisa nova e já está surgindo. Amém? Então nós precisamos compreender cada dia, né, que as coisas que Deus tem para nós são coisas boas, são coisas maravilhosas. Você da Casa Paterna MAP, seja abençoado grandemente, você, sua casa, sua família, entendendo que nesse 7º dia a palavra profética virá para arrancar toda a roupagem nova, tudo que é de desonra, tudo que não cabe, amados, em Deus. Então, a roupa que Deus tem para você, ela vai caber em você. É só tirar, aparar as arestas, é só tirar aquilo que está de excesso na tua vida. Se você tirar o excesso, aquilo que para Deus não serve, então a roupa que Deus tem para você vai servir. Amém? Deus abençoe vocês. Paz e justiça do reino.